Muito bem, meus caros, muito bem, muito bem. Espero que vocês estejam aí ótimos, ótimos, né? Bom, antes de mais nada, me desculpem por não ter publicado o áudio na semana passada. Mas acontece que nós estávamos em pleno tríduo pascal, né? E esses dias, bom, vocês sabem que são sagrados para mim, né? Não é novidade para ninguém aqui, pelo menos para aqueles que me acompanham há mais tempo, que eu sou católico, né? De maneira que os dias que antecedem a Páscoa, bom, eles têm uma importância fundamental na minha vida, né? São dias de muita reflexão, né? Dias aí de refletir a respeito da minha vida, do significado da morte e, claro, também, né, de oração, né, e de expectativa pela ressurreição de Cristo, né? Bom, mas eu estou aqui de volta e estou muito feliz, né? Por quê? Porque finalmente as temperaturas estão mais amenas aqui em São Paulo, né? Parece que o outono realmente chegou. Bom, isso é uma maravilha, né? Quer dizer, nas madrugadas aqui, as últimas madrugadas, às vezes dá até para puxar uma mantinha para se cobrir, né? Bom, e outra coisa importante, né? Quer dizer, não esqueçam que as inscrições para a minha oficina de escrita criativa continuam abertas, tá? A nossa primeira aula vai ser aí dia 14 de abril, na próxima quarta-feira. Então, até o dia 13 de abril, nós vamos estar aceitando inscrições, né? E logo depois do áudio, eu vou deixar aqui para vocês o link para a página de inscrições. Assim vocês podem conferir os temas das aulas, né? E também os depoimentos dos meus alunos, né? Aliás, este ano eu coloquei lá uns depoimentos em vídeo, bom, que ficaram assim realmente ótimos, muito bons. Muito bem. Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que se tornou quase que um tabu na vida de quem escreve, de quem estuda, né? Na vida intelectual em geral, né? Um tabu que é a procrastinação, né? Vejam, não que o problema não exista, né? Ele existe sim, né? Mas ele muitas vezes é indevidamente ampliado, né? E ele é ampliado pela forma exagerada com que muitos escritores se preocupam com ele. E eu digo isso por uma simples razão, né? Porque todo mundo procrastina em alguma medida, tá? Quer dizer, são raríssimos os escritores que conseguem imprimir aí um ritmo de trabalho enérgico, consistente, permanente, né? Sem altos e baixos de atenção, ou sem perder ânimo com o trabalho, né? E isso, bom, isso é compreensível, né? Afinal de contas, os escritores não são máquinas. Bom, mas qual seria a melhor forma de tratar esse problema? Qual é a melhor forma de interromper esses constantes adiamentos, né, que muitas vezes podem prejudicar o nosso trabalho? Bom, a melhor maneira é sempre identificando o problema, quer dizer, reconhecendo que ele existe, né? E, claro, buscar soluções, né? E as soluções podem ser várias aí, podem, né? De pequenas mudanças no ambiente de trabalho, mudanças na rotina de trabalho, até aí uma investigação mais profunda a respeito das causas, né, da procrastinação. Bom, mas isso a gente deixa aí para os psicólogos, né? Quer dizer, da minha parte, eu creio que uma forma de nos ajudar, na compreensão e na superação desse problema, né? Ou pelo menos para aprender a conviver com esse problema, né? Uma forma é, antes de tudo, perceber que outros escritores, né, sofreram do mesmo problema.
né? Quando a gente identifica em outras pessoas as mesmas dificuldades que a gente experimenta no nosso dia a dia, né? Não é que esses problemas diminuem, né? Mas a gente passa a ter referências que mostram uma coisa importantíssima. Mostram que, de fato, o problema atinge muita gente, né? Mostram que o problema atinge, inclusive, grandes escritores, né? Então, mostram que nós não estamos sozinhos nas nossas dificuldades. Ou seja, que nós não somos exceções, né? E que, apesar do problema existir, apesar desses escritores terem enfrentado essas dificuldades, eles conseguiram produzir uma obra duradoura, uma obra significativa, que permanece, que continua produzindo frutos até hoje, né? Então vejam, por exemplo, o caso aí do Ciro dos Anjos, né? Tem lá uma entrevista em que ele é questionado sobre o motivo de existir um grande intervalo entre um romance e outro dele, né? Bom, e ele vira para jornalista com absoluta sinceridade e diz: Olha, esse é o meu natural, né? Porque eu sou preguiçoso e lerdo mesmo, né? E ele inclusive, completa, né? Ele diz que essa autocrítica até pode parecer excessiva, né? Mas assim, mas que é assim. E eu tenho essa autocrítica e ela até aumenta a minha lerdeza, né? Ele fala. Mas que assim, a verdade é uma só, quer dizer, eu sou um escritor de voo curto, ele diz. Eu tenho fôlego fraco, né? Bom, e de fato, se a gente vai verificar a biografia dele, nós encontramos aí 3 romances escritos entre 1937 e 1956. Quer dizer, são quase 20 anos para produzir 3 romances, tá? E assim, os romancinhos dele são curtos, tá? São romances aí sem grandes tramas. Quer dizer, não pensem que o Ciro publicou coisas aí como um Guerra e Paz, por exemplo. Não, nada disso. O trabalho dele é bem mais simples, né? Bom, mas vamos ver outro exemplo, né? Um exemplo agora mais carregado de dramaticidade, né? Por quê? Porque eu fui buscar esse exemplo nos diários do próprio escritor, tá? Eu fui lá nos textos da intimidade do Lúcio Cardoso, o grande autor de Crônica da Casa Assassinada, né? E então ele escreve lá: o tempo passa, os dias passam, né? E que faço eu à espera de que momento excepcional para escrever o meu romance, né? Quer dizer, o viajante é o nome do romance, né? O viajante abandonado cobre-se de poeira na minha gaveta. E eu passei pelos bares, pelos cafés, né? Desperdiço o tempo em conversas e empreendimentos inúteis, sem a menor responsabilidade, né? Que espécie de vida é esta que eu escolhi? Então vejam, essas anotações elas são de 1951, tá? E esse romance a que ele se refere, né, o Viajante, bom, ele não vai ser publicado, tá? Ele não consegue terminar de escrever o livro, né? Em 1954 ele lança o Enfeitiçado e depois em 59 ele publica a Crônica da Casa Assassinada. E 3 anos depois, ele ainda está escrevendo O Viajante. Mas o que acontece? Ele sofre um derrame cerebral que impede ele de continuar escrevendo, né? Paralisa, parece que todo o lado direito dele. E ele morre em 1968. Né? Mas o grande amigo dele, né, o também romancista Otávio de Faria, o que ele faz? O Otávio de Faria publica O Viajante inacabado mesmo,
em 1970. Tá? Bom, mas é interessante nós aqui analisarmos mais de perto, né, a personalidade desse escritor tão sensível que é o Lúcio Cardoso. Né? Esse trecho que eu li, esse primeiro trecho, como eu disse, é de setembro de 1951, dia 8 de setembro. Né? Bom, alguns dias antes, no dia 4, ele escreve no diário: de novo me sinto penetrar no mesmo ciclo de preocupações. Dinheiro, dívidas, falta de repouso para escrever o que pretendo. As horas se sucedem mornas e difíceis, e como tantas vezes, acordo com a sensação de tempo passando e de estar desperdiçando momentos essenciais. Em 10 anos, conseguirei levantar todos os romances com que sonho? Mas onde? Com que elementos materiais de tranquilidade? Como resolver o meu problema? Então vejam que a procrastinação, muitas vezes, né? Quer dizer, eu diria que ela é sintoma de algo mais grave. Né? Quer dizer, sintoma que nasce de problemas que não foram resolvidos. Né? Quer dizer, eu desconheço os elementos concretos aí do cotidiano do Lúcio Cardoso, porque eu nunca pesquisei assim, a vida dele. Mas se ele fala de uma vida repleta de dívidas, bom, realmente fica difícil escrever. Né? Mas vamos continuar vendo aqui o diário dele. Né? Vamos voltar um pouco mais no tempo. Vamos para o mês anterior, para o mês de agosto. Né? O que a gente encontra lá? Bom, o Lúcio escreve: continuo a escrever O Viajante, mas sem encontrar a forma adequada para a história. Além do mais, o estilo é arrastado, não vive e nem explode como eu desejaria. Mas tenho a impressão de que conseguirei melhores resultados quando a história avançar. E é isto que me anima a trabalhar matéria que me parece tão fria e sem ressonância. Então vejam que a procrastinação pode nascer também das dúvidas que você tem em relação ao seu próprio trabalho. Né? Quer dizer, certamente foram essas dúvidas o principal motivo do Lúcio ter abandonado o projeto e se dedicado aí a escrever O Enfeitiçado e, na sequência, o Crônica da Casa Assassinada. Tanto que, alguns dias depois, ele volta a falar do romance no diário. Né? E ele diz assim: esforço-me para romper o viajante dos quadros de simples novela. Sua trama me parece bastante complexa e não conseguirei, em poucas páginas, obter o resultado que pretendo. Em todo caso, o trabalho avança e isso é o essencial. Então vejam, ele hesita em relação à própria forma do texto. E se nós saltamos algumas páginas no diário e chegamos aí ao mês de outubro, vejam só o que a gente encontra logo no primeiro dia do mês. O Lúcio escreve: recomeço de novo, num plano completamente diferente, O Viajante. O difícil é vencer a minha indolência. Tudo estaria perfeito se pudesse apenas imaginar os romances sem escrevê-los. Não há descoberta quando me lanço ao trabalho material. A visão já é completa e vem daí, certamente, a monotonia do empreendimento e minha dificuldade em levá-lo a termo. Como invejo um escritor como Otávio de Faria, por exemplo, em que os caminhos se delineiam à medida que escreve e tudo é frêmito e novidade no seu trabalho. Quanto a mim, componho como quem copia um quadro. O original foi visto, mas não sei onde. Então, esse talvez seja o grande sonho de todos os escritores. Né?
imaginar os livros sem ter de escrevê-los, né? Não tenho a menor dúvida, né? Quer dizer, e certamente muitos que se lançam ao trabalho da escrita esquecem desse aspecto material, né? Esquecem do aspecto concreto, né? Quer dizer, de que é preciso vencer um determinado número de páginas a cada dia. E que isso, em muitos casos, significa vencer a monotonia, né? Quer dizer, é aquela frase do Joseph Conrad a respeito da qual eu devo ter falado aqui para vocês, né? Quer dizer, quem ama o mar, ama também a rotina do navio, né? E é exatamente essa rotina que o escritor precisa amar, né? O que não significa que ele não possa se sentir subjugado por ela, né? E não sofra desse mal de que o Lúcio fala, né? O de quem está copiando algo vago que ele viu em algum lugar, mas cujos detalhes a memória precisa recuperar de alguma maneira, a qualquer preço, né? Se ele quiser escrever o livro, né? Agora, vejam que o Lúcio Cardoso tinha plena consciência de tudo isso, tá? Essas reclamações colocadas no diário, elas não podem ser vistas como derrotas ou como desistências, tá? Assim, um ano depois, em setembro de 1952, o que ele escreve? Você vai lá no diário, está lá. Além de tudo, além de todos os inimigos que temos a vencer, o mundo, a sociedade, os amigos, as facilidades, os bares, o dinheiro, o conforto e as palestras fáceis, o que mais duramente temos a combater somos nós mesmos. O talento é uma conquista como outra qualquer. E toda a marcha para o talento é uma conquista solitária. Somos nós mesmos, autênticos, quando formos integralmente a nossa solidão. Que beleza! Quer dizer, ele tinha a percepção correta de que tudo que o seu trabalho pedia, né? Quer dizer, de que o que o trabalho de escrever exigia dele, né? Ele sabia muito bem o que o trabalho de escrever exigia. E é exatamente por ter essa certeza que ele conseguiu, apesar de todas as dificuldades que nós acabamos de ver aqui, né? Ele conseguiu continuar produzindo e deixar aí uma obra singular, né? Ainda que ele não tenha terminado O Viajante, né? Bom, mas eu quero falar de um outro exemplo também, tá? Quero falar de um intelectual aí imponente, tá? Uma das principais figuras da literatura mundial, que é o Dr. Samuel Johnson, né? Eu já falei dele aqui, certamente, né? Certamente comentei com vocês aí trechos do prefácio que ele escreveu para a edição das obras completas do Shakespeare, né? Que ele coordenou no século XVIII. Bom, esse homem trabalhou de maneira infatigável com a língua, com o idioma inglês, né? Dia após dia, né? E produziu crítica literária, produziu ensaios magníficos, né? Produziu um dicionário da língua inglesa que, assim, se tornou referência absoluta para o mundo intelectual da época, né? E também escreveu poesia e ficção, né? Além de biografias e de relatos de viagem. Agora vejam só, quer dizer, este homem, né, que produziu tudo isso, bom, ele sofria de uma melancolia constante, né, que muitas vezes o deixava debilitado, né? E não bastasse isso, ele também tinha uns comportamentos estranhos, ele tinha uns tiques nervosos, né? Que hoje a medicina consegue diagnosticar, né? Quer dizer, na verdade, ele sofria de um distúrbio neurológico chamado síndrome de Tourette, né? Essa síndrome, ela muitas vezes pode evoluir aí, inclusive, para uma personalidade obsessiva compulsiva, tá?
E era exatamente o que aconteceu com ele, com o Dr. Johnson. Tá? Um dos seus biógrafos, que conviveu diariamente com ele, o James Boswell, né? Bom, ele disse que, assim, enquanto o Dr. Johnson falava, né? Ou até mesmo quando ele meditava sentado na sua cadeira, ele normalmente mantinha a cabeça inclinada para o lado em direção ao ombro direito, né? E balançava-o de maneira trêmula, movendo seu corpo para frente e para trás e esfregando o joelho esquerdo na mesma direção com a palma da mão. E nos intervalos da fala, ele fazia vários sons com a boca, às vezes dando como que um meio assobio, né? Às vezes fazendo a língua tocar o céu da boca e produzir um som que parecia que ele estava cacarejando como uma galinha. Né? E em outras vezes ele repetia insistentemente a palavra também, né? Ele ficava falando também, também, também. Né? E tudo isso acompanhado de um olhar pensativo. Né? Mas, diz o Samuel Boswell, James Boswell, né, o biógrafo, né, ele diz que mais frequentemente o que acompanhava tudo isso não era um olhar pensativo, mas era um sorriso, né? Um sorriso. Bom, hoje os neurologistas sabem que algumas pessoas que sofrem dessa síndrome, né, acompanhada aí de transtornos obsessivo-compulsivos, elas podem apresentar maiores níveis de controle cognitivo, né? E isso pode torná-las realmente talentosas, né? Agora vejam só que interessante. Esse homem genial, né, quer dizer, ele também sofreu com a procrastinação. Né? Tem um ensaio dele em que você lê, você tem a nítida impressão de que ele está descrevendo o que ele experimentava, né? Ele diz assim: acreditamos que outro dia trará algum apoio ou vantagem que agora nós desejamos. E assim a vida definha na escuridão da ansiedade. E é consumida na resolução que se dissipa na manhã seguinte. E formulamos propósitos que dificilmente esperamos manter. E nos reconciliamos com nossa própria covardia por meio de desculpas que, embora as aceitemos, sabemos que são absurdas. Então, eu acho que ninguém definiu melhor a personalidade do procrastinador. Né? Bom, e os próprios diários do Dr. Samuel Johnson estão repletos de anotações nesse sentido. Né? Quer dizer, os diários dele, assim, esses trechos formam aí uma coleção de propósitos sinceros, né? De fracassos, claro, também de arrependimentos, né? E também de novos propósitos, mas que nunca se cumprem. Né? Então, por exemplo, em 7 de setembro de 1738, né, ele escreve, né, ó Senhor, né, capacita-me para redimir o tempo que passei na preguiça. Depois, os anos passam, né, em janeiro de 1753, ele escreve, preciso levantar cedo para não perder tempo. Né? Depois, em julho de 1755, ele promete: vou mais uma vez formar um esquema de vida e levantar cedo. Né? Depois, 2 anos depois, na véspera da Páscoa, ele pede: Deus Todo-Poderoso, olhe para baixo com misericórdia e permita que eu me livre da minha preguiça. E 2 anos depois, no dia da Páscoa, ele faz um novo pedido. Né? Senhor, dá-me a tua graça para quebrar a cadeia dos maus costumes. Faz com que eu me livre da ociosidade e da preguiça. Né? Então, assim, há uma infinidade de trechos assim, uma infinidade. Né? Quando ele completa 55 anos, bom, ele promete para si mesmo que vai começar a acordar cedo. Nunca vai acordar depois das 6 da manhã. Né?
Mas os meses passam e tem lá um dia que ele está escrevendo às 3 da manhã e ele põe lá no diário dele: pretendo acordar às 8, porque muitas vezes fico dormindo até 2 da tarde. Então vejo que não tem solução, né? Quer dizer, os anos passam, né? E aí, em 1774, ele escreve: a principal causa da minha deficiência tem sido uma vida sem método e instável, que quebra todos os propósitos e talvez deixe muito espaço livre para a imaginação. Bom, e um ano depois, né, ele escreve: quando eu olho para trás, né, as resoluções de melhorias e emendas que ano após ano foram quebradas, né, por que eu ainda tento resolver tudo novamente, né? Bom, eu tento porque a reforma é necessária e o desespero é criminoso, né? E o meu propósito é, a partir do dia da Páscoa, acordar cedo, não depois das 8. Né? Bom, mas assim, em 1781, ele já está com 71 anos de idade, o que a gente lê no diário dele? Ele diz assim: não vou me desesperar. A minha esperança é levantar-me às 8 ou antes, para evitar a ociosidade. Então vejam. Quer dizer, lendo essas anotações agora, né, parece impossível que esse homem tenha produzido tudo o que ele produziu. Então, essas lutas interiores, né, que os escritores enfrentam, elas devem ser vistas sob um aspecto positivo, né? Elas não são derrotas. Se nós vemos essas lutas separadamente, né, de maneira estanque, elas podem parecer derrotas diárias, né? Mas quando a gente se afasta e olha o conjunto do quadro, bom, então essa sucessão de lutas e de derrotas se transforma numa vitória, né? E se transforma num encorajamento para todos nós. Por quê? Porque nós descobrimos que o nosso trabalho é realmente esse, né? É reconstruir a cada dia a nossa vida, a nossa disciplina de trabalho e nunca abandonar a luta. Nunca achar que os problemas podem nos derrotar, né? E que o amanhã pode ser o dia em que nós vamos conseguir recuperar um pouco de controle sobre as nossas vidas. Ainda que a gente possa perder esse controle depois. E depois novamente recuperá-lo, né? E assim sucessivamente, né? Enquanto tudo isso acontece, o que nós fazemos? Nós vamos construindo a nossa obra. Tá? Isso é fundamental. Tá certo, meus caros? É isso aí. Tá muito bom por hoje. Olha, um ótimo final de semana para vocês. Tudo de bom. E não esqueçam, hein? Não esqueçam de se inscrever na oficina de escrita criativa. Vou deixar o link logo aqui abaixo. Um abração.